E aí, gente, tudo certo? Aqui Gustavo Calete falando e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do cenário da contabilidade, quais são os cenários atuais da contabilidade, se tu já pensou em empreender, se às vezes tua vida parece desgraçada dentro de um escritório contábil que tu trabalha e tu pensa que talvez tu poderia fazer diferente, talvez se tu e mais alguém tocasse adiante um projeto de abrir uma nova empresa de serviços contábeis, né? Uma nova empresa com um novo jeito, um novo time, enfim, eu vim aqui hoje te contar quais são os cenários da contabilidade para ti que tem esse tique nervoso aí de que tu tem uma realidade, a tua realidade pode ser, tá dentro da universidade, tá dentro da faculdade ainda e sabe que tem potencial e acredita no teu potencial para tocar ficha, para fazer valer, para fazer acontecer a contabilidade que tu tem no corpo. E também vale para ti que já é funcionário de algum lugar e pode estar na faculdade, né, ou não, mas sente uma necessidade, assim, sente uma angústia de que, pá, mas será que não tem nada melhor, né? Será que se eu quisesse empreender, se eu quisesse sair daqui, né, ser intraempreendedor, né, empreender dentro de uma empresa é muito importante também, e até se essa for a tua opção, tu vai precisar saber isso do vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, te agradeço por estar aqui e talvez eu vou me esquecer no final, então eu já vou falar agora. Se tu gostar desse vídeo, se tu achar que esse vídeo trouxe alguma informação relevante para ti, dá o joinha aí para eu saber que o conteúdo tá legal. Se achou muito legal mesmo, compartilha nas tuas redes sociais ou em algum grupo de contadores e estudantes aí de contabilidade, porque nós temos que fazer uma revolução na contabilidade, nós precisamos espalhar a contabilidade e saber o que está acontecendo e onde a gente pode atuar é fundamental. Então vamos lá. Primeiro cenário de contabilidade para eu te trazer hoje, contabilidade tradicional. Como nós estamos? Nós estamos com também, né? São 1, 2, 3, 4, 5, vou te trazer 6 cenários da contabilidade hoje, tá? Como nós estamos, um dos 6 cenários é a contabilidade tradicional. Contabilidade tradicional é aqui é mais fácil de desenhar, né? Se eu te perguntar, monte, né? Se eu te entregar uma folha em branco, uma caneta, monte, uma caneta azul tá na moda, monte uma empresa de serviços contábeis, monte um escritório de contabilidade, como é que vai fazer? Bom, processos e tal. Contabilidade tradicional é essa que as pessoas, enfim, as pessoas vão todo dia para aquele local, né, o escritório de serviço contábil, elas atendem as pessoas lá por telefone, por e-mail, por plataformas, e elas recebem documentação física, tá? Principalmente documentação física dos seus clientes, e lançam isso. Pensando em contabilidade, a gente usa a tal reguinha, né? A famosa reguinha ali, pega extrato impresso e tal, e vai lançando aquilo, redigitando, né? Por quê? A partir do momento que o teu cliente tem um extrato bancário, ele tem uma conta bancária, ele movimentou isso de várias formas, ele sacou, enfim, tudo que aconteceu lá, o banco automaticamente já digitou. Tu deveria era importar e não, enfim, mas a contabilidade tradicional é essa, onde tu atende presencialmente muita gente e tu fisicamente precisa de quase tudo. Tu é dependente de cartão ponto, tu é dependente de documentação, enfim. Prós, tu tem um contato direto com o cliente, ou tu tenta fazer com que ele venha te visitar e tal. Contras, tu trabalha muito com redigitação. Calete, a contabilidade tradicional vai acabar? Não, não vai acabar. Ela perdeu espaço? Sim. Ela perdeu e está perdendo espaço porque nós vivemos num Brasil hoje onde muitas empresas já estão na segunda ou terceira fase, mas pelo menos na primeira, vamos pensar na primeira ou na segunda, mas na primeira fase de sucessão, ou seja, filhos de empresários que hoje têm 50, 60 anos, os filhos têm 25, 30, 40, estão assumindo, estão tomando conta, e eles já não mais se importam tanto com papelada e topam um outro tipo de serviço contábil. Ela vai morrer, Calete? Não, ela não vai morrer, tá? Por que ela não vai morrer? Porque
a grande maioria dos empresários não tem uma organização, não é um bom... eu costumo dizer que a grande maioria dos empresários, eles são bons do negócio deles. O cara da pet shop sabe muito de bichos. O cara da mecânica sabe muito de carro. O cara da distribuidora de produtos de bazar manja muito de produtos de bazar. Mas a grande maioria, a gigantesca maioria dos empresários não são bons de negócio. Não são bons de gestão, de organização interna, profissionalização, nem se fala. Como vários deles não são, ainda há espaço para a contabilidade tradicional. Por quê? Porque o cara ainda tem na mente dele que para ser uma contabilidade boa, ou alguns ainda têm, vários na verdade, tem na cabeça deles que para ser uma contabilidade boa tem que ser uma contabilidade onde eu tenha onde enxergar a pessoa, que eu tenha pessoas que me atendem e eu tenha pessoas que recebam os meus documentos. Então, este é o primeiro cenário, a contabilidade tradicional está perdendo espaço, mas não morrerá porque o empresariado brasileiro não é educado o suficiente para simplesmente largar a contabilidade tradicional, tá? Não se preocupe. E, Margarete, mas seria legal eu começar um negócio hoje pensando em contabilidade tradicional? Eu não te indico, mas daqui a pouco, se fosse optar por contabilidade tradicional hoje, eu escolheria, eu me posicionaria no mercado como uma contabilidade de alto valor agregado, do tipo, a gente preza pelo tradicionalismo, assim, né, pela tradição de como tu empresário vai ser bem atendido. Eu vou gastar mais tempo, porque eu terei trabalhos manuais contigo, então provavelmente eu vou ter que te cobrar mais, e aí tu vai ter que ter um diferencial de atendimento, de conversar com o cara, enfim. Atendimento é básico para todos, mas pensa nisso. Se for tradicional, eu optaria por um negócio onde eu atendo menos clientes com altíssimo valor agregado. É mais difícil achar esses caras, mas existem. Segundo cenário contábil hoje em dia, contabilidade digital. O que é contabilidade digital? É a atualização da contabilidade tradicional. Sim? A grande maioria das empresas, aliás, toda e qualquer empresa de serviço contábil que existe hoje, uma que tem 5 anos de existência, uma que tem 40, ela pode, sem grandes esforços, aliás, né, com algum esforço, se tornar uma contabilidade digital. Qual é a ideia do digital? Continuar tendo pessoas, continuar tendo ponto de referência, assim, uma localização para o cliente ir visitar, conversar, quando ele precisa, quando ele se sente necessitado disso, mas que evita ao máximo redigitar alguma coisa. Então nós estamos falando de importação de extrato bancário, importação de nota fiscal eletrônica, né? Nota fiscal eletrônica, CTE, NFCE, importa tudo que der, ou seja, trabalha muito com software, trabalha muito com robozinhos para que tu não faça força, tá? Então, qual é a ideia da contabilidade digital? Tu ter mas muita velocidade para importar dados e transformar ela em informações. Informações que são as tuas declarações acessórias, o valor de imposto, enfim, agilizar isso ao máximo, tá? Conseguir fazer a conformidade legal com muita tecnologia e no menor tempo possível. Prós da contabilidade digital, exatamente isso que eu acabei de falar. Pouco tempo para fazer conformidade legal, ou menos tempo do que a tradicional, porque a princípio tu tem mais dados, tu tem que manipular eles, não criar eles, a diferença, né, de quando tu digita, quando tu tem que colocar para dentro do aplicativo contábil que tu usa, do sistema contábil que tu usa, tu tendo que criar os dados, e quando tu consegue importar, quanto mais tu importar coisas, tu ganha tempo parametrizando, acertando, porque quando tu parametriza e tu acerta configurações de sistema, hoje enfim, no primeiro mês tu vai configurar 300 coisas, no segundo mês tu vai configurar 200, no terceiro 100, no quarto 50, enfim, no sexto, sétimo, coisas só rotineiras. Então, são erros que tu não repete o erro, tá? Então, esse é o pró da contabilidade digital. O contra, daqui a pouco, se tu não tiver procedimentos, checklists bem apurados, alguma coisa pode passar, porque tu não está... talvez tu já esteja acostumado a trabalhar nisso,
daqui a pouco tu não vai enxergar algumas coisas porque elas realmente não existirão fisicamente, né? Pensar em nota fiscal eletrônica, tudo é XML, XML, né? Existe, tu sabe que tá ali o arquivinho dentro da pasta do computador, dentro da nuvem, mas como é que tu lida com isso, tá? Eu acho que esse é o mercado, esse é o tipo de mercado que ele é o meio termo e ele é o que mais tem aderência ao empresariado brasileiro, tá? Eu te indicaria, pensando em quantidade de clientes ou quantidade de possíveis clientes, contabilidade digital é um bom negócio. Terceiro cenário, contabilidade online. Contabilidade online a gente tá mais acostumado a enxergar a contabilidade online em grandes players do mercado, né? Grandes empresas de tecnologia se ligaram que se é para simplesmente manter pequenas e médias empresas em conformidade legal, eu consigo fazer isso com softwares muito bem treinados, que normalmente são alimentados pelos empresários ou por alguém da empresa e que sabem calcular conforme todas as tabelas do governo, né? Tabelas fiscais, enfim, a entrega das declarações também gera os programas, pede os parâmetros e tal. A contabilidade online tem um valor muito menor em relação à contabilidade tradicional, enfim, nesse nível de escala, se a gente for pensar hoje em valores de honorários, tá? Prós da contabilidade online, ela tem um custo muito menor para o teu empresário, então o cara precisa pensar menos para decidir te contratar, se tu resolver ter uma contabilidade online. Pensa em contabilidade online, tu pode ter mesmo não sendo um mega player do mercado, mesmo não tendo uma super plataforma, desde que tu crie método do cara alimentar e tu calcular, enfim. Como é que os grandes players trabalham? Eles exigem, né? Enfim, quem alimenta o sistema são os empresários, tá? Qual é o problema disso? O problema disso é que essa grande plataforma, ela não vai errar o cálculo do Simples Nacional, por exemplo. Ela não vai errar o cálculo do INSS, né? Não vai errar. Só que quem pode errar é o empresário. Então acaba que a contabilidade online muitas vezes, não sei, mas muitas vezes, ela divide a responsabilidade com o empresário. Eu acredito que seja um motivo contra ela. Por quê? O empresário, ele quer pagar pouco, todo mundo quer pagar pouco por serviço, ainda mais serviço que ele se sente obrigado a ter, tá? Mas ele pensa assim, não, mas mesmo que eu pague pouco, eu quero pagar pouco e quem resolve é tu. A frase que todo empresário quer ter diante do contador é, mas eu te pago para isso. Infelizmente é assim, a gente pode mudar isso. Eu pessoalmente tenho um movimento interno, né? Tenho uma paixão pela contabilidade e eu quero que tu me ajude a mudar isso, né? No cenário brasileiro e talvez mundial, mas brasileiro principalmente. Mas quando ele se liga que ele, primeiro, tem que parar para alimentar a plataforma. E segundo, se ele digitar errado, se ele lançar errado, se ele não souber como fazer, ele acaba sendo corresponsável. Então, enfim, coisas básicas, tá? O faturamento foi 15 mil reais mensais e ele lançou 12 mil reais. Ele não viu, ele não pegou uma nota, esqueceu que a nota do dia 30, enfim, lá sei eu, tá? A plataforma vai calcular o valor correto diante da informação que ela recebeu. Então, faturou 12 mil reais, o Simples Nacional é tanto. Daqui a algum tempo vem a notificação que, não, peraí, em notas fiscais tu tinha emitido 15 mil, como é que tu lançou 12? Mas aqui, ó, a digitação foi de 12, tá certo. Então o cara assume, tá? O pró da contabilidade online, se tu pensa em ter uma, tu não precisa ter, tu não vai atender presencialmente teus clientes, eles sabem disso. A ideia é que tu tenha um valor baixo e consiga atender muita gente, pensando em conformidade legal. Este é o ramo barato da contabilidade online, tá? Manter a empresa ok com o fisco. Te cobro pouco, mantenho ela com o fisco desde que tu me alimente. Pensa nisso. Daqui a pouco é legal, eu consigo 50 clientes, 100, 200, o que tu imagina, tá? E tu precisa de muita tecnologia e como tu não vai atender, daqui a pouco tu não precisa de uma estrutura física, né? Dá pra começar, enfim, na garagem de casa, na sala de casa, enfim, desde que atenda bem e não faça os caras pagarem multa. Ok? Quarto cenário que vem nascendo até porque a contabilidade online invadiu o mercado, então
esses mega players começam a bater, querendo ou não, eles começam a puxar clientes, né, drenar clientes de contabilidades tradicionais. Daqui a pouco, contabilidades tradicionais dão uma migrada para digital conforme a aderência do seu cliente e consegue dar uma segurada nessa contabilidade online, sugando por muito pouco, mas enfim. A contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial, tu deve ter tido uma ou duas cadeiras lá, né? Na tua graduação, hoje está tendo. E é aquela em que não cola muito, ela tenta ser mais um consultor, alguém que não se importa, não é que não se importa, tá? Ele sabe que é super importante ter conformidade legal, mas ele não vai fazer isso. A ideia é que tu pense em contabilidade, ou seja, tu eduque o empresário, ou ajude a educar, ou mostre para ele, que tu ajude ele a gerenciar melhor os números da empresa dele. Ah, Calete, mas como eu faço isso? Bom, é bem comum, tá? Se tu conversar com empreendedores, eu conheço muitos empreendedores que começaram na contabilidade, eu também vou te contar a minha história num vídeo daqui uns dias. O teu caminho de entrada para novos clientes, normalmente é prestando uma assessoria gerencial, prestando uma assessoria que ajude. Mas o balancete dele é uma porcaria, como é que eu vou prestar contabilidade gerencial? Sim, o balancete dele é uma porcaria e infelizmente a grande maioria dos balancetes, dos balancetes, as pequenas e médias principalmente, não dizem exatamente a realidade da empresa. Primeiro, porque eles não respeitam o princípio da entidade, que é o maior, essa é a tua briga master. E segundo, que eles não lançam tudo, confusão, mescla, a contabilidade daqui a pouco tá com tudo atrasado porque chega em papel, então lança tudo na correria, fica tudo errado. Mas antes de ter uma demonstração contábil perfeitona, e é obrigação, tem que ter, mas infelizmente também depende do administrador, né, do gestor da pequena e média empresa, tu pode, um canal muito fácil, eu digo assim, um canal que eles têm muita necessidade no empresariado brasileiro, é contabilidade gerencial financeira. Ajudar o cara nas finanças. Então, mostrar para ele fluxo de caixa, calcular capital de giro, calcular prazo médio de recebimento, de pagamento, coisas que, bem ou mal, ele deve ter algum controle, ou ele tenta fazer algum controle mesmo que ele esqueça. Se tu criar esses controles, se ele já tem, tu melhora eles, porque tem que melhorar. E terceiro, começar a conversar sobre esses controles. Tu sabia que teu capital de giro necessário é 30 mil reais? Ah, por isso que tu corre todo dia 3, 4, que nem louco para pagar a folha dia 5. Tu sabia que tu está comprando com um prazo médio muito diferente do prazo médio de recebimento? Que as tuas taxas de cartão estão te comendo tantos %? Enfim, esta é uma atuação que tem menos responsabilidade fiscal, porque a princípio tu não participará da conformidade legal, tu não entrega isso, tu entrega contabilidade gerencial, tu entrega ajuda a ele e começa pelo financeiro, por demonstrações financeiras mesmo, não contábeis, e aí sim ele começa a entender o financeiro e normalmente acertando o financeiro a contabilidade já começa a ter possibilidade de ficar mais ajustada, possibilidade não, ela vai ficar mais ajustada, aí tu ajuda ele a entregar uma informação mais verdadeira para quem faz a conformidade legal dele, para quem faz a contabilidade contábil dele, e aí as coisas começam a melhorar. Mas isso é um caminho que, primeira coisa, gestão financeira pouquíssimas empresas têm, pouquíssimas pequenas e médias empresas têm. Então, tu pode colar nele e mostrar isso. E aí são várias formas, tu pode fazer isso online, pode fazer isso presencial, tu pode chamar ele para um lugar que tu atenda, tu pode ir na empresa dele tantas vezes por semana, tantas horas, não sei como é que tu vai fazer, né? E pensar em como isso vai melhorando a gestão. Esse é um quarto cenário que por muito tempo foi muito esquecido no Brasil, porque era tanta obrigação acessória, e ainda é bastante obrigação acessória, com pouca tecnologia para fazer, que ocupava 130% do horário dos contadores, e pouca gente pensava nisso, né? Ah, consultores e tal, é legal ter consultor? Sim, tu será um consultor, tu assessorará gerencialmente essa empresa, então, só que agora sim, a gente assume esse papel, de melhorar a economia brasileira, sendo consultores com base contábil, e não com base em achismo, com base em trabalhei 20 anos no ramo de ração de animais, eu posso fazer consultoria. Até pode,
mas quem tem base técnica, né, que conhece do riscado, são os contadores, somos nós. Então, contadores e contadoras, vamos para cima, vamos assumir contabilidade gerencial. Isso é super importante. Isso tem um valor agregado bem maior do que a conformidade legal, porque isso o empresário percebe valor mais rapidamente. Tomar uma água antes de continuar. O quinto cenário, franquias contábeis. A grande maioria de franquias contábeis funciona assim. Alguém cria uma indústria de conformidade legal. Então pensa, eu pego uma empresa de serviços contábeis e crio procedimentos de velocidade de importação como de tecnologia, onde menos operadores conseguem atender muitas empresas. É essa a ideia. Sim? E eles te vendem um ponto de atendimento. Então, tu que pretende ou pensa em empreender com franquia, ou o contador ou a contadora que resolve empreender com franquia contábil, o que acontece? Ele vai ter um ponto de atendimento, então ele vai ser um vendedor barra organizador de solicitações, né? O que acontece? Tu visitará o teu possível cliente, tu fechará negócio, tu fechará contrato, o pessoal vai te dar toda a assessoria possível, sim, de base, de contrato e tal. Os teus clientes vão te solicitar demandas, eu quero a folha de pagamento, quero a rescisão, quero a certidão, quero não sei o quê. A grande maioria das coisas tu tem acesso para enviar para eles, mas a parte de cálculo, a parte de produção, pensando em indústria, é feita por um terceiro, que às vezes tu conta que tu tem essa parceria com alguém, às vezes tu não conta, né? A ideia é que tu tem alguém que produza conformidade legal em altíssima escala, em altíssima velocidade, com segurança, e tu atende teu cliente. Então, claro, tu vai cobrar o honorário do cliente, parte do seu honorário tu vai ter que passar para tua franqueadora, mas tu investiu menos, tu não precisou ser bom ou ter gente em 3, 4 setores básicos da contabilidade, então daqui a pouco é bom. Cuidado com franquias contábeis. Algumas franquias contábeis pedem o teu CRC para que fique responsável lá pela documentação contábil e pela documentação fiscal e tudo. O que acontece? Tu passa os teus dados, alguém produzirá toda a conformidade legal, alguém produzirá contabilidade fiscal, social, pelo menos, tá? E o CRC, né, o registro técnico que irá nessas peças, são o teu. Gente, eu prefiro largar uma arma com 6 balas na mão de uma criança, porque eu sei que só tem 6 balas, então o maior estrago possível que uma criança pode fazer com uma arma engatilhada são 6 tiros, do que entregar o meu CRC na mão de alguém que eu não sei exato. Claro que tem contrato, sigilo, claro que são empresas sérias. As empresas eu não conheço nenhuma franqueadora contábil que nasceu para ludibriar os seus franqueados. Não, eles querem ganhar dinheiro, eles querem te oferecer uma oportunidade de negócio. Só que erros acontecem. Só que nós somos passíveis de erros fiscais. O correto, até pelo nosso código de ética, é responder pelos erros fiscais. Vamos imaginar, a partir do momento que uma empresa me contrata como contador responsável técnico e eu sou responsável pela conformidade legal dessa empresa, se eu não entregar uma declaração e vier multa por atraso dessa declaração, a responsabilidade é minha de quitar isso. Ou acerta com honorário, ou parcela, ou paga. Mas a responsabilidade é minha e infelizmente acontece. Sim, todo mundo trabalha para não, esse é uma parte complicada do negócio de serviços contábeis, mas quando tu entrega o teu CRC, pensa que mesmo que bem intencionado, nem vou falar de má intenção, mas mesmo que bem intencionado, qualquer erro cairá no teu CRC. Qualquer mau atendimento ao teu cliente e algumas coisas tu não tem gerência, porque assim, vamos imaginar, errou o cálculo de folha 4 meses seguidos, o cara ficou louco da vida do teu cliente. Vai dar problema. Então, cuidem isso. Franquias contábeis me parece um negócio bem legal. Me parece um negócio que dá oportunidade para quem quer começar com pouco investimento, quem quer treinar técnica de venda contábil, porque isso é super importante
tu precisa aprender a vender se tu quer empreender em contabilidade. Se tu quer empreender em qualquer coisa, tem que vender, é uma habilidade fundamental, tá? E que falta, né, nas nossas academias, nas nossas graduações, enfim, a pós-graduação, enfim, falta, tá? Mas cuidem, não, eu indico que tu não entregue o teu CRC, que tu fique, né? Bom, se tem alguém fazendo, nós temos uma parceria, mas o responsável por aquela demonstração contábil é fulano de tal e não sou eu. Eu sou atendente, eu tenho esse contrato, assim. São parcerias, mas responsabilidade técnica é algo muito sério, que vale muito e pode botar a tua graduação fora, enfim, tá? E nunca é legal ter denúncia no Conselho Regional de Contabilidade também. Bom, sexto cenário contábil, a gente já falou de contabilidade tradicional, digital, online, consultiva, gerencial, né? Franquias contábeis e parcerias de terceirização. Pensando no mercado, pensando num cenário brasileiro de contabilidade, onde as coisas são cada vez mais complexas, né? Pensa aí, o e-social chegou, já está saindo, né? O e-social chegou e já foi, enfim, mas é complicado para alguém que não tenha afinidade com o setor social, que não faça folha, tem que aprender, vai despender uma energia muito gigante para mandar esse social certinho e tal. E daqui a pouco pensar em começar uma empresa de serviços contábeis ou em empreender, em ser independente, que é o que eu acredito que vai te ajudar a ter mais vida e tal, parcerias de terceirização é fundamental. Do tipo, eu sou muito bom na área social, eu sou muito bom de folha de pagamento, eu tenho afinidade, eu aprendi a fazer social, enfim. Mas eu apanho muito com declaração estadual de ICMS, eu apanho muito com DCTF, com Elalur, enfim. Eu apanho muito com contábil, não sei. Daqui a pouco eu consigo atrair clientes, porque eles gostam de mim, porque eles têm mais necessidade de folha, né? Enfim, a gente tem empresas aí com 100 funcionários, enfim. E eu crio uma parceria onde eu faço folha dos meus clientes e de clientes de outro escritório, de outro contador, outra contadora, e essa pessoa faz fiscal dos clientes dela e do meu, por exemplo. Se a gente for pensar em 3 áreas básicas, ou tu mistura 3 pessoas, ou alguém faz fiscal e contábil e tu só faz folha, ou vice-versa. Mas é possível. Ou simplesmente terceiriza. Olha, tu vende tu vende a tua empresa contábil para as pessoas, né? Tu mostra que tu vai conseguir atender ele com conformidade legal de tudo isso, social, fiscal, contábil, enfim, societário, né? Daqui a pouco existem empresas especializadas só em societário que atendem contadores com valor agregado mais baixo. Então, assim, é como se uma comissão do teu cliente nem fica sabendo às vezes, e na grande maioria das vezes nem fica sabendo que isso é terceirizado. Então, teu cliente senta aqui, tu aceita todas as demandas, tu precisa de alteração contratual, tu precisa de cálculo de folha, fiscal, vamos fazer planejamento tributário, tu recebe a demanda com ele, acerta e, alteração contratual, eu tenho um parceiro, tenho um terceirizado, ou tenho um parceiro especializado em societário. O cara vai fazer o societário lá, vai me cobrar X reais, eu vou cobrar 2X reais no meu cliente, né? Enfim. Mas o meu cliente pode chegar nesse parceiro? Pode, mas a ideia é que o parceiro não faça o mesmo preço, se ele é teu parceiro, né? Então eu estou falando de uma coisa bem organizada, bem amarrada, onde um indica o outro, cria uma rede de bons atendimentos, cria uma rede de atendimentos ágeis e valiosos, onde o cara não te larga porque ele não tem ideia, porque ele não tem ideia de como ele vai viver e que ele sabe que na grande maioria dos teus colegas concorrentes não será atendido desse jeito. Então, gente, parceria e terceirização é uma coisa muito boa porque hoje o mercado exige que nós sejamos especialistas em alguma coisa e que a gente não deixe de atender o cliente. Daqui a pouco tu pensa em virar um super especialista, ter um valor agregado altíssimo, vai resolver problemas que teus colegas não conseguem resolver. Cara, mas o cara é meu concorrente, eu acho que ele vai te mandar? Ele vai te mandar. Ainda mais se for alguém confiável que não vai ligar pro cliente dele. Sabe aquele problema lá que deu na tua folha? Fui eu que resolvi, tu não quer ser meu cliente? Não, gente, estamos falando de pessoas éticas. Para tu empreender em qualquer coisa, mas para tu empreender em contabilidade, tu tem que empreender enquanto pessoa. Tu tem que ser uma pessoa boa que está afim de fazer coisas boas para pessoas boas, entende?
Então, ser uma boa pessoa, ser um cara ético, uma contadora ética, né, com grandes habilidades e que consiga lidar com parcerias. Gente, espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer comentário, se gostou, comenta aqui, curte, compartilha, porque esses cenários contábeis, tá, não tem cenários muito diferentes desses, são esses: tradicional, digital, online, gerencial, franquias e parcerias de terceirização. Um desses tu terá que escolher, ao meu ver, é complicado fugir disso. Outro pode mesclar dois, ainda tem, a gente pode falar de nicho, subnicho e tal, segmentação de mercado. Mas tu tem que escolher quem tu vai ser para depois ver como tu vai atuar, quem tu vai atender. Se tu pensa em atender presencial, né? Enfim, Brasil, o teu estado, a tua cidade, o teu país, 2 estados, 3, tua região, enfim. Tá? Espero que isso tenha te ajudado mesmo. Esses são os cenários. E não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou desse vídeo e principalmente escreve aqui pra mim qual tu acha que é o cenário contábil do futuro. Desses 6 que eu te passei, os 6 existem hoje, eu acredito que os 6 irão existir por pelo menos 10 anos pra frente, mas me diz aí, Calete, se eu tivesse que apostar num, eu apostaria nesse. Me diz aí que daqui a pouco eu faço um vídeo só sobre isso, faço uma aula só sobre esse cenário, esmiuçando ele, te contando como é que isso acontece. Tá bom? Um abraço, te espero no próximo vídeo e aqui curte o canal. Feito!